Como temos dito, o livro de Deuteronômio, que estamos estudando na jornada de leitura da Bíblia, contém discursos, basicamente. Nós paramos no capítulo 16, mas até o 26º estamos ainda no segundo discurso, no qual Moisés regula algumas atividades ou recorda essas regulações entre Israel. No capítulo 17, o primeiro desta semana, nós temos o castigo com relação à idolatria, mas começa falando de ofertas com animal com e sem defeito. O que fica bem claro é que quando uma pessoa ofertava um animal com defeito, estava agindo de má fé, porque era mais barato, ou a sua despesa não era tão significativa no orçamento da família. Mas, ao mesmo tempo, isso é extraordinário da parte de Deus, quando ele proíbe o animal com defeito de ser oferecido no sacrifício, ele defende os animais com defeito. É uma legislação um pouco ambivalente, mas que é a maneira que Deus se encontra para falar com as pessoas daquela época e proteger os não protegidos, os sem defesa. Nós temos 17 aqui, temas ligados à política, como um rei devia ser escolhido, e essas regras eram, outra vez, para preservar o povo. E o rei que fosse escolhido não devia ser admitido ao reinado pelo voto popular, mas através de Deus, por meio de um sacerdote ou um profeta que consultasse a sua vontade. Devia ser um israelita, nunca um estrangeiro, continuar simples no poder, não devia imitar o Egito e nem ter muitas mulheres. Devia seguir também as leis de Deus e não se achar mais importante que as pessoas do povo a quem servia. É claro que, naquela época, em todas as épocas, até prometem os candidatos, mas quando chegam lá, se esquecem completamente e fazem exatamente o oposto ao que manda a lei de Deus. Salomão demonstra cabalmente como ser humano infiel, porque ele fez exatamente tudo isto. No capítulo 18, quero salientar aqui a proibição de se sacrificar crianças em honra a alguma divindade, coisa que era muito comum nas religiões ali em volta do povo de Israel. Ainda no 18, nós temos aqui uma orientação sobre a condução do povo, que devia ser guiado por sacerdotes, profetas e reis. Quanto aos profetas, deviam sempre falar para atender àquilo que Deus lhe mandava dizer. Nesse sentido, Moisés é o modelo em que todos os profetas do futuro deviam se espelhar. Mas Moisés adverte que iriam surgir profetas que não falavam em nome de Deus, mas seguiam suas próprias conveniências, e Moisés estabelece um critério muito simples. Se aquilo que esse profeta possível preditasse acontecesse, eles deviam ser ouvidos, mas se aquilo que ele falava não se cumprisse, parece muito simples, mas até hoje há profetas desmentidos pela realidade, mas que as pessoas continuam acreditando naquilo que eles dizem. No 19, nós temos essa providência interessantíssima das cidades de refúgio, cidades santuários. Quando alguém era acusado de matar uma outra pessoa, podia fugir para lá, asilar-se lá, abrigar-se lá, esperar que a raiva passasse, para que então, quando fosse julgado, ele fosse julgado de modo justo, não por causa da raiva. Quando você lê no 19:6, você encontra uma expressão que talvez você pergunte: vingador de sangue, não persiga o homicida quando ficar furioso. É o que eu acabei de
dizer, mas só quero explicar o que é esse vingador de sangue. Era um membro da família encarregado de protegê-la. Então, quando alguém, sob o seu cuidado, se da família, era morto, ele tinha o direito de procurar o assassino, não para matá-lo, mas para submetê-lo ao julgamento. Muito importante, porque é algo completamente revolucionário. No 19 ainda, nós temos aqui um versículo interessante, o 14. Não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança que vocês na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, para que dela tomem posse. Interessante é o seguinte, a terra pertence a Deus. Tomá-la de alguém a quem Deus deu era afrontar o próprio Deus. E ao longo desse capítulo temos outras regras sobre, por exemplo, o falso testemunho, e inclusive encontramos alguma coisa aqui sobre o chamado lex talionis. E aqui eu quero salientar esse aspecto no versículo 21, em que nós lemos: não olhem para ele, no caso, o que testemunhava falsamente, com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aqui se trata da mentira. A mentira perverte a justiça e tem que ser punida com severidade. Só que essa recomendação, dente por dente, vida por vida, olho por olho, pé por pé, entrou no imaginário popular como se fosse um resumo da ética do Antigo Testamento. Não! O que temos em mente aqui é que a lex talionis devia ser aplicada sempre de modo, este é o princípio, proporcional à ofensa. Isto é, temos aqui então essa comparação. Se alguém cortou a mão do outro, devia perder a sua mão. Não mais do que isso. É interessante aqui. Gosto muito quando Christopher Wright diz assim: o objetivo da lex talionis é garantir que a pena seja proporcional à ofensa. Então, essa instrução deve ser recebida e vivida não como uma autorização à vingança pessoal, mas como um princípio a ser empregado no devido processo legal. Muda completamente a nossa perspectiva. No capítulo 20, temos sobre a guerra. A guerra não é o valor máximo, a guerra não é ideal, mas a guerra é real. E aqui nós temos algumas coisas muito interessantes, muito valiosas. Os motivos pelos quais uma pessoa podia recusar a guerra. E aqui nós encontramos um princípio que no futuro será chamado de objeção de consciência. Quando alguém tímido, alguém que não queria, por alguma razão, aqui é uma razão psicológica, mas podemos incluir qualquer razão, a guerra não é obrigatória. É isso que está muito claro aqui. E nesse capítulo fica muito evidente ainda que, embora fora de Israel a guerra era um meio em si mesmo, fora de Israel, mas em Israel devia ser algo raro. Israel devia primeiro buscar a paz, antes de começar uma guerra. Se uma aldeia ou tribo que estava no meio do caminho de Israel não aceitasse uma proposta de paz, então aí não havia outro jeito, tinha que a guerra ser feita. Então é interessante ler isso aqui e compreender bem fortemente esses princípios que ajudam em todos os tempos. Basicamente, Israel nunca deve declarar guerra, tomar a iniciativa dela. Antes deve sempre propor a paz. Mas, em último caso, deve ser feita. O contexto aqui, de novo, é a continuidade dos cananeus era a descontinuidade dos hebreus. Quando houvesse uma guerra, no entanto, até em relação a eles, deviam ser cuidadosos, não sair arrasando tudo. No 21:4, talvez você vai ler e diz: espera aí, que morte cruel da novilha aqui. Era só para mostrar a gravidade do pecado cometido.
A novilha era inocente e teve que ser morta. Assim como o inocente tinha morrido e o seu assassino tinha que ser castigado. Então, quando não se sabia quem matou, mas houve uma morte, houve o luto, houve sofrimento, toda a comunidade pagava pelo crime de autoria desconhecida, até para que alguém denunciasse quem foi o real autor. Nesse mesmo capítulo, nós observamos que o modo como os israelitas deviam tratar os prisioneiros de guerra, no caso as prisioneiras, estava muito além da época. O israelita não podia fazer delas o que quisesse, não podia tratá-las como objeto. E era muito interessante aqui a regra que é claramente aqui oferecida para que sempre houvesse justiça, que é sempre, repito, o objetivo. Quando você lê esse capítulo 21, você fica um pouco assustado, porque uma família podia levar um filho desobediente à morte. Mas vamos aqui entender claramente. 21, 18 a 21. Quando um filho da família se tornasse rebelde aos mandamentos, praticando aquilo que não devia, como furto ou outras coisas qualquer, a família não tinha o direito de matá-lo, mas o direito de denunciá-lo, para que a justiça fosse feita, fosse julgado e, se considerado culpado, então, pagar com a pena de morte. É importante entender isto, porque não tem a família o direito de matar um menino, mas também não tem o direito de proteger, quando ele ameaça toda a comunidade. Então, é importante ter em mente isso, mas não há notícia de que isso tenha sido praticado. Para mostrar que a lei é para todos. E o amor de um pai não pode encobrir os crimes do seu filho, como infelizmente nós vemos todos os dias acontecendo no Brasil, o que aumenta grandemente essa impunidade que temos visto. No capítulo 21, 22, só para mencionar, temos aí o caso de uma pessoa condenada ser morta, executada numa árvore, mas não podia o seu corpo ser exposto por muito tempo, porque isso seria desproporcional ao crime que ele cometeu e seria algo indigno. Era preciso sempre dar aos mortos também uma morte digna. E a legislação vai continuando, e quero citar o 22:5, porque é muito mencionado. A mulher não deve usar roupa de homem e o homem não deve vestir roupa de mulher, porque quem faz isso é abominável ao Senhor seu Deus. Vamos entender, não é, gente? As roupas masculinas e as roupas femininas ao tempo de Moisés eram muito semelhantes, eram túnicas. E as diferenças eram os adornos e ornamentos. Não havia, por exemplo, a calça comprida, como se usa na expressão popular. A proibição aqui era de que um homem ou uma mulher usasse uma roupa típica de outro sexo para fins de libertinagem. O princípio aqui é o princípio da decência. Se aplica à mulher, bem como se aplica ao homem. E aqui temos outras legislações sempre em defesa dos mais simples, dos mais pobres. Deve isso ficar muito claro, a lei é para todos. O pobre tem que ser julgado, o rico também. No 23, nós temos algumas dificuldades aqui quando se fala nessa Assembleia do Senhor. 3 grupos de pessoas não podiam participar, vamos chamar assim, dos cultos de sacrifício. Os homens sem testículos, as pessoas nascidas de relação sexual ilegítima e os amonitas e moabitas. Importante isso. O caso dos homens sem testículos não se aplica àqueles que sofrem algum acidente, mas àqueles que, por alguma razão religiosa, tinham tirado ou dilacerado os seus órgãos sexuais, porque isso era uma forma de idolatria, os eunucos daquela época. Porque em Israel, por exemplo, os sacerdotes eram casados. Importante termos em mente isso. O segundo grupo de pessoas proibidas nas Assembleias de Israel
era formada por aqueles que tinham nascido de alguma relação sexual ilícita. Era um esforço para coibir estas situações, sobretudo as chamadas famílias formadas a partir das orgias sexuais próprias no culto ao deus Baal, o deus da fertilidade. Agora, no 23:8, nós temos aí os amonitas e os moabitas. Por que estavam proibidos? Porque eles, durante a peregrinação do povo de Israel, não demonstraram qualquer hospitalidade para com os hebreus. Inclusive, o próprio Balaão foi usado pelos moabitas neste contexto. E ele aconselhou os israelitas a idolatria, está claro em Números 31:6. Agora, se amonitas e moabitas deviam ser proibidos para sempre de participar das assembleias dos israelitas, o mesmo rigor não cabe aos edomitas e aos egípcios. Os seus netos podiam participar, sabe por quê? Porque eles descendiam de Esaú, é só para a gente ter em mente aqui. E também os egípcios não eram proibidos pelo bem que eles fizeram ao povo hebreu quando José, depois Jacó, chegaram até lá. Só para termos em mente esse aspecto. Mas é bom a gente lembrar que houve uma moabita que participou das assembleias, era uma mulher. A regra só era para homem. Ruth teve 2 maridos israelitas, embora ela fosse moabita, o primeiro do qual foi viúva, depois do seu resgatador, Boaz. Então, isso a gente deve ter sempre em mente, para não pegar um versículozinho aqui, uma linha aqui e fazer outros comentários. No 23, nós temos a proibição à prostituição, que era de 2 tipos, uma meramente sexual e outra que era cultual, era uma maneira religiosa dos povos fora de Israel. E disso Israel devia ficar completamente longe. Ainda nesse capítulo 23, nós temos a cobrança de juros, que era proibida de israelita para israelita. E essa proibição está, claro, não se deve emprestar nem cobrar juros, mas quanto aos estrangeiros, era possível, porque era uma questão aqui de comércio, enquanto que no contexto interno era de exploração, já que a terra era de Deus, que deu aos seus filhos. Então, bem claramente ficar isso bem forte na mente das pessoas. Bem, vamos então ao capítulo 24, em que nós temos aqui o tema do divórcio. Esta instrução, estou lendo aqui na Bíblia de Estudo Prazer da Palavra, parte do pressuposto que o divórcio aconteceu. Não é propriamente uma regra geral, mas é uma regra específica para algumas situações e visa proteger as mulheres. O divórcio, disse Jesus, não fazia parte do projeto de Deus para casamento. Surgiu por causa da maldade humana. Um homem não pode, então, é o que está claro tanto em Deuteronômio quanto em Jesus, se divorciar por qualquer razão. Sua esposa deve ter feito algo indecente, ou porneia no Novo Testamento, ok. Por isso que é bem clara aqui a mensagem. Então, no caso de uma mulher ter traído seu marido ou cometido porneia, a legislação mosaica admitia o divórcio, chama de coisa indecente. Se a divorciada se casasse com outra, não podia casar com o primeiro. E essa proibição visava proteger a mulher de virar uma bola de futebol, podemos fazer essa comparação assim, nos pés dos homens, jogadas de um lado para o outro como se fosse objeto. É claro que o processo do divórcio era simples e se resolvia no ambiente da família.
Se o marido pretendesse a separação, deveria escrever uma carta para a esposa, uma carta de divórcio que lhe era entregue. Então, era despedida. Isso, na prática, permitia que ela levasse junto o seu dote e também recebesse uma parte da propriedade do casal, equivalente ao dote. Era uma maneira, portanto, de proteção. Só havia uma proibição para novo casamento. Era casar-se de novo com o mesmo marido. Isso era para que o marido levasse a sério o compromisso e não se divorciasse, depois se arrependesse, casasse com a mesma. Essa é a ideia aqui presente. Portanto, a legislação está clara e pretende proteger as mulheres. Não é uma proibição absoluta, até porque há aqui a prática da porneia, mas devemos sempre ter em mente qual é o objetivo. Sempre a legislação é para essa finalidade. Nesse capítulo 24, ainda temos o tema da lepra, uma doença muito grave pelo seu contágio. E os cuidados eram muito firmes. Em Levítico 13, nós temos de novo as mesmas proibições e as mesmas instruções que têm a ver com as precárias condições higiênicas daquele contexto. E um caso ou outro foi também um castigo, o caso de Miriam e o caso de Uzias. E aí temos leis sociais, como tratar os empregados, e a ideia no 24:16 da responsabilidade individual. É importante ler com muito cuidado aí. Claro que o contexto da justiça no Antigo Testamento é de uma responsabilidade corporativa. Mas já começa a haver o elemento de que se o indivíduo fosse condenado, ele deveria morrer e não uma outra pessoa. O culpado não poderia ser trocado por outro. Por isso entendemos a obra de Jesus, que foi uma exceção, porque nós fomos trocados por ele e ele morreu no nosso lugar. Ainda sobre justiça, o pobre tem direitos e oportunidades. O rico tem deveres e também oportunidades. Todos deviam promover a justiça, praticando sempre a generosidade. E o texto é bastante forte, claro, a este respeito. Eu não posso aqui entrar em detalhe por uma questão de tempo, mas só quero sublinhar esse cuidado da legislação. Um rico devia providenciar que da colheita feita na sua terra sobrasse algo para que os pobres se alimentassem. Assim, quando espigas caíam no chão, não deveriam, isso é extraordinário, não deveriam ser recolhidas, mas deixadas propositalmente no chão, para que os pobres, como Ruth, no livro que leva o seu nome, as recolhessem e delas se alimentassem. É, de fato, algo extraordinário. 25 fala dos crimes, cada um sendo condenado proporcionalmente ao seu erro, e o castigo visava a correção, não a humilhação. E aí nós vamos encontrar no verso 5, ainda no 25, o levirato. O que é o levirato? A palavra vem do latim levir, que significa cunhado. O levirato, portanto, era uma forma de se manter a família estável. Quando morria um chefe de família que não gerara filhos, o irmão dele devia se casar com a viúva, ou, nesse caso, obviamente, com a cunhada. Assim, o nome do falecido era mantido e a propriedade que ele granjeara continuava na família. O cunhado da viúva era então conhecido como resgatador, mas ele podia recusar a tarefa. Foi o caso daquele homem não mencionado pelo nome, parente de Ruth, que não quis, por isso que Boabe pôde então desposá-la como sendo o seu resgatador, embora distante, seu resgatador. Fica muito claro
na justiça proposta no Antigo Testamento que não há uma separação entre pecado social e pecado espiritual. Todo pecado é contra Deus. A desonestidade nos negócios é uma falta grave, é contra Deus, e o comerciante desonesto deve ser punido, por exemplo, só para ilustrar o que estamos dizendo aqui. Depois desse capítulo, ainda temos aqui a dificuldade com relação aos amalequitas, eram nômades, descendentes de Esaú. Por 2 vezes enfrentaram os israelitas, uma perderam, outra venceram. E quando venceram, eles se associaram aos cananeus e atacaram covardemente Israel no deserto. É por isso que deviam ser exterminados. Mas isso só aconteceu com o rei Ezequias, como lemos em 1 Crônicas 4, 41 a 43. Por isso, esse comportamento covarde não devia ser algo imitado pelos israelitas de modo nenhum. No capítulo 26, nós temos aqui de novo a ideia do dízimo, já falamos sobre isto, que deve partir do pressuposto que Deus é aquele que nos alimenta e provê todos os recursos que nós temos. E aí, uma passagem que o pessoal gosta muito, já saímos então do segundo discurso, entramos no terceiro discurso, no capítulo 27. Terceiro discurso de Moisés, aqui nos versículos 11 começam as bênçãos e as maldições. Os montes Gerizim e Ebal ficavam um ao sul e outro ao norte de um vale próximo à cidade de Siquém, a cidade onde Abraão teve seu encontro com Deus em Canaã, vindo da Síria. A chegada do povo àquela região era uma prova de que a promessa de Deus estava se cumprindo. O povo agora, então, podia escolher que futuro quereria. Um futuro de bênçãos ou um futuro de maldições. Sobre o Monte Gerizim estavam representantes das tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim, todos filhos de Jacó, com suas esposas Lia e Raquel. As maldições eram transcritas e foram proferidas a partir do Monte Ebal, onde estavam presentes os filhos de Jacó com as empregadas de Lia e Raquel, Gade, Aser, Dan, Naftali e também Zebulon, e o filho mais novo de Lia, e também Zebulon, que era o filho mais novo de Lia, e Rúben, aquele que cometera incesto. As bênçãos são mencionadas pouco adiante no capítulo 28. Aqui, então, é uma confusão que nós temos que dirimir para sempre. As promessas do Antigo Testamento, umas são condicionais, outras são incondicionais. Isso quer dizer o seguinte: há promessas que só se realizarão se o ser humano fizer a sua parte no pacto. Mas há também promessas que são incondicionais. Vêm da graça de Deus, independentemente do nosso comportamento. O legalismo tem dificuldade de aceitar isso. Acham que Deus nunca nos abençoa se nós não fazemos a nossa parte. Ora, ele diz, por exemplo, no Novo Testamento, que sempre estará conosco. Não importa. O filho pródigo estava lá na pocilga, totalmente se sentindo longe de Deus, porque dele se afastou voluntariamente. Mas lá ele caiu em si. Caiu em si porque Deus estava com ele. Deus está sempre conosco. Quando estamos desobedecendo, não percebemos Deus ao nosso lado, mas Deus está ao nosso lado. Por isso a Bíblia diz, perto está o Senhor. Mas isso, é claro, não nos autoriza de modo nenhum a desobedecer. E o texto é muito claro.
Israel desobedeceu, o preço vai ser alto. Israel desobedeceu e foi humilhado. Aí é a história que lemos, sobretudo, no livro de Jeremias. Assim, vamos chegando ao final do nosso estudo e eu quero ler aqui um versículo muito citado também, no 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras, na verdade, as promessas dessa lei. Esse versículo tem que ser lido junto com o 30:19, que eu vou ler aqui. O 30:19 diz assim: Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, ouvindo a sua voz. E o texto, então, prossegue. Ninguém pode ser hipócrita falando uma coisa e vivendo outra, e achar que Deus não está ouvindo, não está vendo. Mesmo aquelas ações encobertas, aparentemente, Deus está vendo. Por isso Jesus disse que as coisas, por um tempo ocultas, acabariam sendo todas reveladas. Então, alguns usam esse texto para, então não temos que estudar, porque Deus já revela tudo. Também não é isso, nada disso. Está falando aqui das promessas que são dadas, estão claramente dadas e não podemos ignorá-las. A ignorância da lei não nos desobriga de cumpri-la ou de arcar com as consequências da desobediência, mesmo que nós não as conheçamos. E no 30:11 nós temos mais um lindo ensinamento. Os mandamentos de Deus não são difíceis, não são secretos, não são distantes. Vieram do céu, mas foram apresentados a nós em linguagem humana, em roupagem humana, que nós podemos entender. E seguir ou não seguir a esses mandamentos é uma decisão pessoal, intransferível. Israel fez as suas escolhas. No capítulo 31, Moisés vai saindo de cena. Josué, também chamado de Oséias, é o sucessor de Moisés, que sofria as limitações da idade, sobretudo para se locomover. Então, o irmão de Arão, daqui a pouco, vai sair de cena, mas a marcha continua, agora sob o comando do seu auxiliar, Josué. No capítulo 32, temos aí o poema, e chegamos ao final, no capítulo 32 mesmo, falando do Monte Nebo. É um pico na cordilheira de Abarim ou Pisgah. Está a 817 metros acima do nível do mar Mediterrâneo, porque acima do Mar Morto está muito mais ainda. E de lá é possível ver o Mar Morto, ver toda a Canaã ou boa parte do Estado de Israel, e um dia de muita luminosidade, dá para ver inclusive um pouquinho do Mar Mediterrâneo. 32:50. Vamos lá então? Deus diz a Moisés que assim como seu irmão Arão, ele não vai entrar na terra prometida. Arão já estava enterrado, números 20 e 22, em Or, e o motivo para os dois não entrarem na terra é o mesmo. É o pecado cometido por ambos, Moisés à frente, junto às águas de Meribá, números capítulo 20, porque eles não se santificaram diante de Deus e não santificaram o nome do Senhor, deixaram que a ira tomasse conta
dos seus movimentos e das suas decisões. Não há um leitor desse texto que não diga: Deus foi duro com Moisés. Eu penso duas coisas. Primeira, Deus foi duro com Moisés, porque Deus tem que cumprir a palavra que ele disse. E foi claro, você deve falar a rocha, ele bateu. Foi um crime de idolatria, no sentido de que ele quis se mostrar diante do povo como o poderoso, tirando o poder e a glória de Deus. Mas penso também que, ao impedir que Moisés entrasse na terra prometida, Deus o abençoou. Porque Moisés não teria a menor condição, aos 120 anos, de liderar o povo nas guerras que viriam. Moisés não era um general. Moisés não era um homem de guerra. No máximo, era um estrategista, sem dúvida alguma. Então, ele vê a terra. Deus providencia que ele seja sepultado num lugar completamente desconhecido. Eu também acho que é desconhecido, porque senão iam fazer lá um mausoléu, uma igreja, uma sinagoga ou qualquer uma outra coisa. E aí ele era um servo de Deus e foi protegido. Viu, mas não foi permitida a sua entrada, uma maneira de Deus o proteger. E assim nós terminamos o livro de Deuteronômio. Se eu pudesse dizer numa só palavra o que isso significa, eu diria o seguinte: as promessas de Deus são condicionais. Procure ser fiel a elas. Você nunca vai se arrepender. Mas se você for infiel, pode também saber que a graça de Deus vai buscá-lo. E como lemos em Apocalipse, Deus vai bater a porta do seu coração. Se você abrir, ele vai entrar e de novo será o seu Senhor. E você vai ter descortinado diante do seu horizonte todas as promessas, as condicionais e as incondicionais. Eu sou Israel Belo de Azevedo, seu ajudante aqui na tarefa bonita de ler a Bíblia toda, na jornada de leitura da Bíblia. Até, se Deus quiser, um próximo encontro. Aleluia.